Muita manchete foi derrubada justamente por esse tipo de informação que não era exata, que era descontextualizada. Muita gente foi censurada nas eleições de 22 por publicar conteúdos mais ou menos como esses afirmados pelo Moraes. A nossa primeira pauta não poderia ser diferente, porque o STF teve a transformação de um julgamento em espetáculo com o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o Bolsonaro liderava uma organização criminosa. Então, todo mundo sabe, quem não viu está em outro planeta, mas hoje, então, se tornaram réus o Bolsonaro e mais 6 outras pessoas que participaram de um suposto crime de golpe de Estado, ou melhor, suposta tentativa de crime de golpe de Estado. Até para falar isso, soa muito estranho. E eu tive a nítida impressão que o judiciário virou um partido político disfarçado de tribunal. Então, eu vou direto aqui para o André Marcília, vou logo colocar, porque essa pauta é jurídica, então, com base na justiça, dá para dizer o que sobre esse julgamento que hoje foi já finalizado, então, as denúncias recebidas, nós temos aí um julgamento realmente só um espetáculo para a mídia ter o que dizer e pautar. Esse é um julgamento, né, Fabi, que começa, claro, começou, você falou até de uns minutos, se é que tem uns minutos de sabedoria ali dentro do Supremo. Eu acho que os minutos de sabedoria do Supremo acontecem quando acaba o julgamento, que a gente consegue, enfim, ouvir as outras pessoas que não os ministros, porque aquilo realmente não é um julgamento. A gente hoje estava ali à beira do caos, né? Se você for pensar, a única coisa que estava na pauta hoje era receber ou não a denúncia. Então o caso não estava em julgamento. Quem estava em julgamento era a denúncia. A denúncia está apta? Ótimo, segue. A denúncia está inepta? Ela não segue. É simples assim. O que a gente viu, no entanto, foi um show de horror. Por quê? Primeiro, o ministro Moraes passou o tempo inteiro acusando o mérito, falando do mérito, não era para falar, passou até slide, videozinho, com música de fundo, um negócio que, enfim, totalmente torna, inclusive, nulo todo o julgamento. Eu nunca vi um juiz apresentar prova. Já é estranho uma prova surpresa. Agora, um juiz apresentar prova é a primeira vez na minha vida que eu vi isso. Depois, a gente assiste ao ministro Fux dizer que ele entende que não é bem assim, mas que vai receber a denúncia. Olha, se não é bem assim, não receba a denúncia. Rejeite a denúncia. Se o juiz não tem coragem ou não está satisfeito com um caso, ele precisa rejeitar. Ele precisa ter coragem, ele tem o poder, ele tem vitalicidade, ele está lá com todos esses elementos fornecidos pela Constituição e por nós todos, justamente para assumir a posição que ele acha correta. Se ele acha que tem problemas na denúncia, rejeita e não acolhe e a gente vê depois. Então, é um show de horrores o que foi hoje proporcionado. E julgamento, acima de tudo, qualquer julgamento, é um ato para as defesas falarem e os juízes ouvirem. Nós hoje tivemos juízes falando e as defesas e todos nós ali de palco. Palco para um palanque que era político e não jurídico. Muito bem. Realmente, eu tenho que notar esse ponto aí, que o Fux parecia que estava muito perdido. Horas, parecia coisa de bipolar, horas bem são e em outros momentos bem longe da realidade. Oscilando. Quero acreditar que isso é bom, mas é porque eu quero ser um otimista em relação a esse tema. Rodrigo Constantino, 2 minutos. Tô brincando, mas não tô. O que a gente assistiu hoje, o que se revela sobre o STF, que acho que vai muito além desse julgamento, mas tudo que você pôde assistir aí e cravar aqui como paladino da verdade. É isso, o Marcília foi pelo lado jurídico, mostrando que está tudo invertido, né, no país hoje, no sistema judiciário. Para mim, a consumação e a constatação definitiva de que o STF não é mais uma Corte Suprema do Poder Judiciário, mas sim uma extensão do poder político do consórcio no poder, que é um consórcio tucano-petista que quer perseguir e se livrar de Jair Bolsonaro. Repare, Fabi e André e toda a nossa audiência, como a imprensa, que é cúmplice disso, e eles precisam dessa narrativa para ocultar os verdadeiros crimes e golpes que foram cometidos contra a democracia brasileira e não vieram de bolsonaristas, né? Repare como eles falam, as defesas não questionaram a premissa da gravidade da tentativa do golpe, apenas tentaram argumentar que seus clientes não fizeram parte disso. Ora, bolas, o papel do advogado de defesa, e são advogados caros, conhecidos, né? Trabalharam já para a turma do PT, alguns, né? O papel deles é um só, livrar os seus clientes de qualquer acusação.
inocentá-los. Então, não entram na narrativa em si da gravidade do golpe que foi dado com estilingue e bíblias e algodão doce. Né? E veja como a imprensa se pegou nisso. Você vai no Globo, várias colunas só falam disso. Não, olha só, eles disseram, hein? Houve uma tentativa de golpe, sim, tá vendo? Tá vendo? Quer dizer, é um negócio tão mequetrefe, é tudo tão pueril, é tudo tão mesquinho, né? Porque nós sabemos o que está acontecendo com o Brasil de verdade. E é por isso que eu digo, a premissa tem que ser questionada. Qualquer um que finja normalidade institucional, que o Bolsonaro está sendo acusado e a defesa está defendendo ele num tribunal normal, qualquer um que faça esse papel, hoje é parte do problema e não da solução. É cúmplice, é cúmplice. Por isso que a gente pode falar mais à frente, mas quando Ronaldo Caiado, que quer se apresentar como líder de direita, né, nem espera o cadáver esfriar, e já vem tentar pegar um espólio bolsonarista e dizer, não, eu não acredito que estamos vivendo numa ditadura do STF, eu discordo do Bolsonaro. Quer dizer, é óbvio, né? Qualquer um que acenda a vela a esse teatro chinfrim está aceitando que o Brasil vive normalidade institucional, aquilo que todos nós sabemos ser mentira, falso. Então, esse julgamento todo, do começo ao fim, é uma piada de mau gosto. É um circo, é um show trial soviético, como os soviéticos comunistas promoveram com tantas vítimas lá no regime totalitário deles. Bom, para o pessoal que não sabe, eu adoro acompanhar casos de true crime. Tá chegando ali, hein? Tá chegando ali, mas não é por culpa de quem seria ali os réus, né? O oposto. Nem obra de ficção, gente, daria tanta ênfase para tanta barbaridade como a gente está assistindo. Vou logo emendar aqui, eu vou primeiro falar a respeito da segunda pauta e a gente vai ver também, logo na sequência, já também uma publicação do nosso amigo Leandro Ruschel, que a gente tenta manter a sanidade, então cada um vai ajudando o outro e as redes sociais têm feito toda a diferença nisso. Mas a pauta é a seguinte, o Moraes diz que o Trump elogiou as urnas brasileiras. Aliás, ele fez um combinadinho ali, né? Com a ministra Carmen Lúcia, combinaram um intervalo no recreio, falaram agora a gente precisa aqui trocar, e a Carmen Lúcia, acho que o ministro falou assim para ela, quando eu der uma piscadinha, você vai na frase. Ficou aquela coisa bem quinta série mesmo, e a gente já sabe que isso é mentira, porque o decreto do Trump só menciona a biometria e defende o voto no papel, né? Sendo assim, Rodrigo Constantino, Moraes está delirando ou manipulando? Manipulando, ele é um manipulador, né? Ele devia incluir ele mesmo no inquérito de fake news. Aliás, ele já é tanta coisa que acho que só falta réu. É a única figurinha do bingo, né, que falta ele marcar. Ele já é tudo. Tivemos momentos ali inusitados, né, ontem e hoje, hoje principalmente, em que o investigador Alexandre de Moraes apresenta provas, como disse o André Marsiglia, que não cabe ao juiz. Então ele era ali o papel do investigador, do Ministério Público, que depois o juiz Alexandre de Moraes vai julgar. Quer dizer, é tudo ridículo. E aí ele ainda meteu essa fake news na cara lavada, de que o Trump defendeu as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, o sujeito vota sem identificação. Então é uma sociedade toda baseada na boa-fé, na confiança. E, infelizmente, de umas décadas para cá, a esquerda radical democrata começou a perceber isso e explorar isso a ponto de enfraquecer bastante as instituições e a própria democracia. Né? E aí os republicanos estão pedindo o óbvio. Olha, vem cá, o fulano que pode votar tem que provar que ele pode, que ele é cidadão. Só isso. E isso passou a ser algo polêmico, controverso no país. O que os democratas dizem, acreditem se quiser, é que você exigir uma carteira de identidade na hora da votação é algo racista. O que para mim, obviamente, é racismo. Concluir isso, porque é uma alegação de que negros não podem ter carteira de identidade? É algo assim? Bom, o Partido Democrata sempre foi o partido do racismo, né? O partido que criou a Ku Klux Klan. Mas vamos lá. É isso que o Trump está dizendo na medida executiva dele, que ele quer garantir que só cidadãos possam votar e que a biometria é um bom exemplo disso, como tem o Brasil. Ponto. O que o Trump defende para eleição é voto em cédula, papel, que nem esses países atrasados, tipo França, Japão, fazem, né? Porque não conseguiram chegar, depois da invenção da roda e do fogo, na terceira maior invenção da história, que é a urna eletrônica brasileira, segundo a Justiça Eleitoral do Brasil. E isso não é piada, para vocês perceberem como o Brasil virou a piada. Né? Isso foi publicado na conta oficial da Justiça Eleitoral.
a roda, o fogo e a urna eletrônica. Então, o Japão, tadinhos, não conseguiram chegar nesse grau de evolução tecnológica e os Estados Unidos tampouco. O Elon Musk dá marcha ré em foguete e faz baliza, mas é outro que não defende voto eletrônico, porque ele deve ser muito ultrapassado, cabeça analógica, e não chegou no ápice ainda da turma do PT em tecnologia. Então, de novo, Fabi, estamos diante de um circo, mais um. O Brasil é um grande circo, virou várzea, né? Só que o Alexandre de Moraes, dessa vez, espalhou claramente fake news. Eu me pergunto se ele estaria ou não em algum inquérito, se ele é parte de alguma milícia digital. Ele adora encher a boca para falar de milícias digitais. De vez em quando ele comete ato falho. Quando ele falou que a prova de que não iam intimidá-lo e a justiça brasileira, que ele acha que é a mesma coisa, a democracia também, é porque até agora não conseguiram, mesmo que usem polícias internacionais. Aí eles corrigiu, milícias internacionais. Talvez o Trump seja um miliciano e a gente nem saiba disso. Pura realidade, né? A gente só observa que realmente de ato em ato falho vai se mostrando quem é quem. Mas vamos fazer aquele tira-tema, vamos ver o que foi falado aí direitinho, para depois eu voltar então com o Dr. André Marcília. Carmen, Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação, o ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, e é para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz, seção, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou. And it's so easy to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID. And just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one-day voting and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections, and you'd have them all done by 10 o'clock in the evening. You know, France went to that, and not that I want to copy anybody, but many others have also, and they had 38 million votes, and it was all done at 10 o'clock. They had a winner, they had a loser, that was it. Nobody was complaining. And they had it backed up with paper, and it's so easy to do. The other thing, you'd save about, this would cost you about 8% of what the machines cost. So the paper would be much less expensive. So if you're looking to save some money, that's a good way to save it. So it's a shame that we've gone through it. We've gone through a bad election, a really bad election. The election was so bad. And think of it, you wouldn't have had the October 7th disaster with... Estou até com medo de fazer a pergunta, mas farei, porque sei que André Marcília é corajoso, isso aqui é para a gente que tem coragem, né? Advogado tem que ter coragem. Doutor André Marcília, diante do que a gente acabou de ver, falas do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente aí as falas do Donald Trump, eu vou ousar e te perguntar, o que o Moraes disse compromete a credibilidade do Supremo? Ô, Fabi, só eu te corrigindo aqui, o advogado nesse país não tem que ter coragem, não. O advogado nesse país tem que ter contato e ser um bom lambedor de botas das autoridades. Infelizmente, essa. Olha, o que o Moraes disse, né, talvez possa ser, como disse o Consta, a gente possa classificar como uma desinformação, talvez, não sei se vai ser incluído, se auto-incluir nos inquéritos, mas eu fiquei aqui, depois até do voto do Fux, da hesitação do Fux, fiquei pensando se ele não poderia incluir o colega. A gente precisa entender que muita gente,
a gente fala, é uma bobagem o ministro ter dito que o Trump elogiou as urnas, mas apenas ele se referia à biometria. Não, não é bobagem não. Se você olhar para as eleições de 22, muita conta caiu, muita gente foi banida, muita manchete foi derrubada justamente por esse tipo de informação que não era exata, que era descontextualizada. Eles até mencionavam isso. Eram informações com contexto alterado ou descontextualizadas. Muita gente foi censurada nas eleições de 22 por publicar conteúdos mais ou menos como esses afirmados pelo Moraes. Agora, se a gente for pensar, e daí? E se o Trump tivesse dito isso? O que isso tem a ver com golpe? O que isso tem a ver com receber denúncia? Olha, é esse o ponto também que a gente precisa abordar. O Moraes, ele está o quê? Ele está defendendo uma tese, ele está em cima de uma tribuna, ou ele está ali para julgar um caso? E julgar só o recebimento da denúncia, nem o mérito. Então é impressionante, não só a fala dele, mas eu fiquei muito impressionado com algumas falas em que os ministros, eles basicamente inventavam uma questão e rebatiam a questão que eles tinham inventado. A questão não existia, eles inventavam e rebatiam a própria questão inventada. Quer dizer, por exemplo, o ministro Dino chegou em algum momento e disse o seguinte, que golpe não é bom, porque no golpe morrem pessoas. Mas quem que está dizendo que golpe de Estado é bom? Alguma defesa afirmou que golpe de Estado é bom? Isso é rebater um argumento que ele próprio criou, né? Outra coisa, a ministra Carmen Lúcia chegou a dizer que o dia 8 de janeiro não foi uma festinha. O próprio Moraes já chegou a dizer várias vezes, isso vive aí nas manchetes de certas news, né? Disse que não foi um domingo no parque. Alguém disse que aquilo foi um domingo no parque? Alguém disse que aquilo foi uma festinha? Embora tivesse vendedor de algodão doce, é claro que aquilo foi uma manifestação, é claro que houve algumas pessoas que inclusive cometeram depredação. Agora, o problema é que aquilo não foi um golpe, não foi uma tentativa de golpe. O que as defesas têm dito é isso. Aliás, esse é outro ponto também, o Consta até lembrou que as manchetes de jornais disseram muito isso, sobretudo ontem, que as defesas não teriam dito, que não teriam rejeitado que houve uma tentativa de golpe, apenas que os seus clientes não participaram. Bom, mas se os clientes não participaram, quem que então deu o golpe? O golpe se deu a si mesmo? Isso não existe, alguém precisa dar um golpe. Se as defesas dizem que os seus clientes não participaram, então me parece que está claro que também estavam com isso, negando a existência do golpe. Então a gente está, infelizmente, com uma politização do caso dentro e fora do STF. A mídia ou parte da mídia, sobretudo a mídia tradicional, a mídia consorciada, como a gente fala, tem politizado o caso, e o STF tem politizado o caso. Então é só político, não tem nada de jurídico. A questão jurídica aqui, ela fica meramente para nós, que somos românticos, que nos lembramos desse livro esquecido e todo empoeirado nas estantes, que é a Constituição. É isso mesmo. E tanto é verdade que a gente teve o quê? Né, que olha o que foi pauta hoje, o não comparecimento do presidente Bolsonaro lá na sessão plenária do Supremo, né, da primeira turma. Ontem foi pauta porque ele foi, e de surpresa. Ai, né, você aí, jornalista que não foi avisado, não pode. Né, mas eu acho que deu aquela tremedeira lá no ministro Alexandre de Moraes, penso eu que tem a ver com a presença repentina do presidente Bolsonaro, e hoje ele resolveu não comparecer. Isso foi a pauta. E logo na sequência, nós tivemos também, por 50 minutos, para raiva da imprensa militante, que teve que ainda, quando acabou, falaram 50 minutos que o presidente Bolsonaro está falando numa coletiva de imprensa. Merecia até muito mais, né? Mas a gente sabe que poucos chamam o presidente Bolsonaro para falar, ainda mais a respeito disso, então tiveram que engolir, foi de uma forma assim, né? No supetão também, mas deu certo. Então, vamos acompanhar primeiro aí o que o presidente Bolsonaro falou nessa coletiva. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês se surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabar. No dia 2 de outubro, 2 de novembro,
Alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. A gente até respira fundo, não é mesmo? Consta. Você acha que tanto ontem como hoje foi um movimento aí calculado do presidente Bolsonaro? O que você pensa a respeito disso? Fabi, eu confesso ao público do Bradock que eu tenho tido muita dificuldade em entender a estratégia do ex-presidente, né? Eu gostei muito de vê-lo cara a cara com seus algozes, né, que é um julgamento politizado, um justiçamento, na verdade, um show trial soviético, e ele estar lá presente olhando no olho repetiu um pouco o que o Trump fez aqui nos Estados Unidos, isso foi importante, e ele hoje optou por não ir e dar essa coletiva e falar dessas coisas. Mas ele também disse, por exemplo, que o candidato A é Jair, o B é Messias e o C é Bolsonaro. E tem algumas pessoas que são levadas a acreditar que de alguma maneira isso vai acontecer. Talvez o Bolsonaro tenha um as na manga. Infelizmente, são as mesmas pessoas, e a gente tem que ser sincero com a audiência aqui, que no passado ficaram produzindo aqueles tic-tac, 72 horas, xadrez 4D, o ladrão não sobe a rampa. Todo mundo vai lembrar disso. E como é que nós estamos hoje? Como é que essa estratégia funcionou? Então, eu vi, por exemplo, que o Paulo Figueiredo andou criticando também a estratégia do bolsonarista, do Bolsonaro, que seria uma pessoa genuína, preocupada com o país, mas não um grande estrategista, e aí já tem uma turma, uma ala que não aceita nenhuma crítica indo para cima dele, mas eu acho que ele tem um ponto. Eu me questiono qual é a estratégia dele e tenho dificuldade em entender. Foi como eu postei mais cedo, e vou reproduzir aqui, porque se alguém na plateia souber a resposta, eu sou ouvidos abertos. Eu quero o melhor para o Bolsonaro, para o Brasil, né? Se Bolsonaro sabe que vai ser preso, está difícil compreender qual é a estratégia dele. Se ele não sabe, então me parece muita ingenuidade. Eu não sei exatamente em que ele está apostando. Manifestação dia 6, Trump chegando num cavalo alado branco para salvá-lo. Nada disso me parece que vai fazer um recuar. Aliás, Alexandre de Moraes, eu estou aguardando a decisão do meu pedido, minha petição em relação a meus recursos para o tratamento do câncer, mas a gente já sabe a resposta. Eu vi que hoje ele negou prisão domiciliar para um dos réus golpistas do 8 de janeiro com um estágio avançado de câncer. Então, alguma coisa na postura do Alexandre de Moraes, ou da primeira turma, que seja, faz alguém ter algum indício de que exista alguma possibilidade de pacificação, de acordo, de concessão ali na frente? Eu estou com muita dificuldade em enxergar isso. Então, o Bolsonaro só falou verdade. A gente sabe quem deu o verdadeiro golpe no Brasil. A gente sabe que ele está sendo injustiçado e perseguido. Nós sabemos disso. Mas o que vai acontecer a partir dessa constatação? Ele vai ser preso. Está muito claro que ele vai ser preso nesse julgamento politizado. Então, eu não estou entendendo. Tomara, né? Tomara que ele seja um estrategista muito mais brilhante do que eu conseguiria sequer vislumbrar e que tenha não, 5 ases na manga. 5. E ali na frente mostre uma jogada que deixa todo mundo embasbacado, de queixo caído. Tomara. Eu vou ser o primeiro a torcer por isso. Hoje, eu olho com muita dificuldade de entender. Às vezes não me parece estratégia política. Às vezes me parece um ser humano cansado, que não pensa numa hipótese de fazer o que o filho fez, porque, sei lá, e está aceitando o destino. E vamos ver qual é. Me parece muito mais isso, às vezes. E eu lamento, porque eu acho que o Jair Bolsonaro tem muito mais a contribuir como alguém da resistência do que como alguém preso e calado e impedido de falar com os próprios aliados do partido, né? Recomendo, inclusive, que notem a mudança de tom do próprio deputado Eduardo Bolsonaro ao tomar a decisão de permanecer nos Estados Unidos, o que o libertou, para ser mais enfático e incisivo em relação às denúncias que vem fazendo da ditadura em que vivemos hoje no Brasil. Com toda certeza, inclusive é bem palpável essa mudança do Eduardo, e confesso que até eu fico aqui olhando pelo lado
humanitário mesmo em relação ao presidente Bolsonaro. Muitas vezes eu penso, ele está com 70 anos, presidente, vai para uma embaixada, né, sai correndo, não importa o que vão falar, defende o Brasil lá de fora, porque realmente a gente sabe dos abutres, né, que estão querendo literalmente o que ele denunciou hoje nessa coletiva. Ele denunciou, ele disse, né, que se ele fosse preso, ele daria muito trabalho e provavelmente iam querer ele morto. E quem é que duvida, né? Mas antes ainda de passar para o doutor André Marcília, que eu já sei que ele já está aí com as palavras prontinhas para falar, chegou um vídeo do Nicolas a respeito desse assunto fresquinho, então vamos assistir, aí eu já passo logo na sequência para o doutor André Marcília. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Horas, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma, toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos. Vou falar uma coisa para você aqui que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você brasileiro que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras parlamentares, assumimos agora... Aliás, Nicolas, tô sempre municiada com o mesmo tipo de arma de Débora, né? Que não é meramente uma cabeleireira, é mãe e tem 2 filhos e aguarda a justiça. Mas então vamos lá, doutor André Marcília, a pauta da mídia foi, né? O que a presença do Bolsonaro ou não impacta também no julgamento, no aspecto jurídico e político. Então vamos fazer a nossa vez aqui, a nossa hora de analisar nesse sentido, porque a mídia extrapolou nessa análise como se não tivesse mais nada para apontar, né? Parece que não viram os vídeos que o Moraes jogou ali como se nada fosse, né? Não sendo, ou pelo menos, né, sendo o juiz e não parte do processo. Fabi, eu tô com consta nessa, eu também não entendo muito a estratégia do Bolsonaro. Aliás, a coisa que eu mais escuto por aí, circulando por este mundão afora, a coisa que mais me perguntam é essa. Qual é a estratégia do Bolsonaro? E eu também tenho dificuldade de entender, a menos que a estratégia dele seja aguardar ser preso e, ao estar preso, se tornar uma espécie de mártir e tal. Porque é isso, se ele for preso, claro, essa prisão vai ser política e ele, como líder que vai conseguir politizar isso. Mas será que é isso que ele está querendo? Será que é isso que ele está aguardando? Acho que não, ou acho difícil, pelo menos ele não deu até agora indicativo nenhum nesse sentido. A prisão, ou a possível prisão dele, não seria inclusive
simplesmente encarcerá-lo. É bom que se diga, ele até menciona, né, que enfim que iriam querê-lo morto. Eu acho que certamente iriam querê-lo morto politicamente. E isso vão fazer. Eles vão encarcerá-lo, eles vão provavelmente colocar uma tornozeleira, essa tornozeleira vai impedir que ele suba em palanques e saia das cidades, etc. Já tentaram, aliás, já o PT fez pedidos nesse sentido para que ele não pudesse entrar nessa ou naquela embaixada, criaram um roteiro por Brasília bizarro, onde ele não poderia ir, como se houvesse campos minados e coisas do gênero, e o próprio Bolsonaro tem, enfim, recebido, portanto, indicativos de que ele também teria a sua palavra, ou pode ter a sua palavra cerceada a partir do momento em que houver uma condenação. Então, se houver uma morte política, vamos dizer, do Bolsonaro, e ele sair do cenário político do ano que vem, enfim, como ele vai reagir a isso? Ele pode até se tornar um mártir como figura pública, mas a influência política que nós vimos, inclusive nas eleições municipais desse ano, que foi expressiva, imagina que ele não poderá ter no ano que vem. Se tudo estiver fora do tabuleiro, qual será a vantagem dessa prisão? Então, é difícil realmente entender o que se passa. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.